Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar de um exemplo do alto-falante no bafo infinito e a gente vai fazer todo o circuito desse transdutor. Então, o problema que a gente tem em mãos para modelar é esse aqui, né? A gente tem um alto-falante aqui, a gente tem o sistema magnético do alto-falante, a gente tem um ímã permanente aqui que provoca o fluxo magnético aqui nesse gap, onde a gente coloca a bobina do alto-falante que está conectada no cone. Claro que esse exemplo aqui é um exemplo simplificado, no qual, para o cone, a gente usa aquele sistema mecânico que a gente já viu há muitas aulas atrás. E esse sistema todo está acoplado aqui num bafo infinito, e por causa disso a gente vai ter uma impedância de radiação acústica nesse sistema. Então vamos lá, vamos tentar ver esse sistema, as partes elétrica, mecânica e acústica em separado, e depois como a gente acopla a parte elétrica com a parte mecânica e a parte mecânica com a parte acústica. Então, a gente vai aqui para o nosso quadro, a gente tem então o nosso alto-falante aqui no bafo infinito. Eu já coloquei que aqui, né, no gap, a gente tem um fluxo magnético B constante e a nossa bobina, né, ela está imersa ali nesse fluxo magnético constante. Portanto, pela regra ali da mão esquerda, né, se a gente tem o fluxo magnético para cima, aqui, né, aqui para cima, se a gente entrar com uma corrente, né, na direção aqui, né, vou colocar aqui uma correntinha nessa direção aqui, entrando, né, na nossa bobina. Então, a gente vai ter o fluxo magnético, a corrente e a força, então, vai dar nessa direção aqui. Então, a gente vai ter a aplicação de uma força aqui no meu pistão por conta dessa interação, certo? Então, vamos lá. O que a gente tem do lado elétrico, né? Do lado elétrico, a gente tem a resistência da bobina, certo? A resistência daquele fio que está enrolado ali na bobina. E a gente tem a indutância da bobina. O fato de você enrolar um fio, você cria uma indutância elétrica. Então a gente tem simplesmente a bobina, resistência e indutância. E claro, a gente tem aqui também, né, a tensão elétrica, né, que está sendo fornecida para o meu sistema, certo? Eu poderia adicionar a resistência do amplificador aqui, mas eu não vou fazer isso explicitamente agora, tá? Então, o que a gente termina com um circuito elétrico? A gente termina com a tensão que eu estou fornecendo para o meu alto-falante, a resistência da minha bobina e a indutância da minha bobina. E ao alimentar esse alto-falante com um sinal de áudio, né, oscilatório no tempo, vai circular pela bobina do alto-falante uma corrente elétrica. Note que eu não coloquei as partes mecânica nem acústica, elas estão aqui à direita do meu circuito elétrico, né? A parte mecânica e a parte acústica. E note que eu já coloquei aqui o mecânico inverso e o acústico inverso, porque o acoplamento magnético se dá entre um circuito elétrico em analogia direta e um circuito mecânico em analogia inversa. Muito bem. Então agora a gente vai para a parte mecânica. Então a gente tem do lado de cá, à esquerda do circuito mecânico, um circuito elétrico direto e à direita um circuito acústico, né? Então a gente já estudou esse sistema aqui, né? Que é o nosso pistão ali conectado a um elemento elástico, né? Então associado a esse sistema a gente tem a massa do pistão e associado ao elástico a gente tem o amortecimento mecânico e a compliância mecânica. E a gente já viu esse circuito diversas vezes, eu não vou repetir todo o passo a passo de determinar o circuito mecânico, até para a gente ganhar algum tempo. E a gente viu que a analogia inversa, a gente termina com esse circuito aqui, né, em que todos os elementos, né, massa, compliância e amortecimento, estão em paralelo. E a gente tem, né, a massa modelada por um capacitor, a compliância por um indutor e o amortecimento por um resistor inverso, porque a gente está em analogia mecânica inversa, certo? Então esse é o nosso sistema mecânico. E
o nosso sistema acústico, né, simplesmente vai ser dado aqui por uma impedância de radiação acústica. A impedância essa que é a impedância do pistão no bafo infinito. Então, se eu quiser o circuito acústico direto, eu vou ter radiação aqui. E se eu quiser o circuito acústico inverso, eu vou ter 1 sobre a impedância de radiação aqui, certo? Esse circuito acústico é bem simples, tá? Então, a gente tem só a impedância de radiação. E o que a gente pode notar aqui, eu vou colocar, talvez aqui, uma fonte... Eu vou fazer um subterfúgio aqui, diferente do que eu já fiz nas outras aulas, que é colocar uma fonte virtual, tá? Então, eu vou colocar aqui uma fontezinha de tensão aqui. E já que eu estou... desculpa. Teria que ser uma fonte de corrente. Eu estou em analogia direta, né? Então, aqui teria que ser uma fonte de corrente com uma velocidade de volume. E aqui, uma fonte de tensão, já que eu estou em analogia inversa, com uma velocidade de volume. Por que eu chamei isso aqui de uma fonte virtual? Porque essa velocidade de volume aqui, a origem dela é no lado mecânico, certo? Então, o que vai acontecer? À medida que esse cara aqui se movimentar com uma velocidade vibratória aqui, x, não sei porquê, não está sendo ponto, ok, ele vai gerar do lado acústico uma velocidade de volume Q, certo? Então, essa fonte não existe de fato no lado acústico, ela é uma fonte virtual que vem lá do lado mecânico. Então, se a gente voltar ali do lado mecânico, a gente vai ter aqui, né, a velocidade de vibração do meu cone, certo? Como uma diferença de potencial, já que eu estou em analogia mecânica inversa. E, claramente, né, eu vou ter aqui, em analogia mecânica inversa, outra fonte virtual aqui, que é a força mecânica que vai forçar o meu circuito mecânico a vibrar, certo? Então, essa fonte de força aqui, em analogia mecânica inversa, vai ser uma corrente, e essa força mecânica vai vir exatamente da interação aqui entre o campo magnético, né, e a circulação da corrente ali na minha bobina, certo? Isso vai fazer com que exista, então, uma força mecânica fazendo o meu pistãozinho ali vibrar, certo? Então, por isso que eu coloquei essas fontes virtuais aí, para ficar claro que a força que força o pistão a vibrar vem do lado elétrico e a velocidade de volume que está no lado acústico vem do lado mecânico. Bom, por fim, a gente tem o nosso circuito aqui, final. Então, a gente tem o lado elétrico com a fonte, resistência e indutância, a relação de transformação BL para 1. A gente tem o nosso circuito mecânico inverso com massa, amortecimento e rigidez. Note que, né, essa circulação dessa corrente gera essa força mecânica aqui do lado mecânico. Então, essa corrente do lado elétrico gera a força mecânica lá do lado mecânico. E aqui a gente tem a velocidade de vibração de todos os meus elementos mecânicos. E essa velocidade de vibração vai gerar uma velocidade de volume lá no meu circuito acústico. E desse lado a gente tem um circuito acústico em analogia inversa e o acoplamento aqui dado por 1 sobre S para 1. 1 sobre S porque a gente está fazendo um acoplamento mecânico inverso com o acústico inverso. E aqui, se eu quiser calcular a impedância elétrica do meu circuito, né? Isso aqui então nada mais é do que a impedância elétrica, ela vai ser dada por esse arranjo aqui todo, né? Então, a gente pode calcular essa impedância elétrica da seguinte forma. A gente vai ter o RE mais o J ômega LE. Aqui desse lado, né, embaixo, eu tenho a impedância mecânica, incluindo a impedância acústica referida para o lado mecânico. E aí, quando eu faço BL ao quadrado dividido por essa impedância mecânica aqui,
eu referi tudo para o lado elétrico. Então eu tenho essa impedância elétrica aí do meu alto-falante no bafo infinito. E note que curioso, né? Se eu mexer na massa, ou no amortecimento, ou na mola do meu alto-falante, né? Se eu mexer nas partes mecânicas, eu altero a impedância elétrica vista ali pelo circuito. Então, eu mexo numa parte essencialmente mecânica, por exemplo, na massa do cone do meu alto-falante, e altero a impedância elétrica que eu mediria lá com um voltímetro e um amperímetro, certo? Então, a impedância elétrica que eu meço vai ser diferente dependendo da massa de cone que eu tenho no meu alto-falante ou da compliância mecânica do sistema móvel do meu alto-falante. Beleza. Próximo passo, o que a gente pode fazer? A gente pode simular esse circuito aqui no LT Spice. Tá? Então eu tenho o meu Spice aqui com o circuito. Eu coloquei alguns dados aqui que eu obtive, né, de um ex-aluno, de um parceiro da engenharia acústica, que é o John William Scalé. Ele é engenheiro da Harman, que fabrica alto-falantes. E ele cedeu os dados de um alto-falante. Eu já vou mostrar um pouco mais de coisas para vocês, mas basicamente os parâmetros que a gente tem aqui são parâmetros obtidos de um alto-falante real, tá? Então, a gente tem resistência, a indutância e as partes mecânicas aqui. E aqui eu tenho a parte acústica, aquele circuito equivalente. Ele pode parecer a priori um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, mas é porque nos exemplos anteriores eu mostrei a impedância de radiação em analogia direta e aqui ela está em analogia inversa, por isso que o circuito está um pouco diferente. Mas bem, se eu simular esse alto-falante, vocês vão observar essa impedância aqui, né? E o que é curioso, que talvez eu possa fazer um pequeno experimento agora, é mexer na massa. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma massa de 30 gramas, né? Tá 15 gramas, eu vou colocar 30 gramas e vou recalcular. Note que essa impedância aqui vai mudar. Né? Então a gente tem uma frequência de ressonância ali em torno de 120 Hz, mais ou menos. E se eu simular, essa frequência de ressonância cai ali para baixo de 80. Né? Simplesmente mexendo na massa do meu alto-falante, eu mudo a impedância, né? A razão entre a tensão nesse nó pela corrente que circula aqui pela parte elétrica do meu circuito, certo? Então, mexi na massa e mudei a impedância elétrica, né? Outra coisa que eu acho que seria muito curioso observar seria observar a força que está fazendo esse alto-falante vibrar. Então, eu vou medir a força aqui que está fazendo o alto-falante vibrar, só para vocês notarem que ela não é constante com a frequência, certo? Essa força varia com a frequência, que é uma coisa que eu tinha falado que ia acontecer no alto-falante alguns exemplos atrás, certo? E, por fim, eu queria mostrar alguns dados aqui no notebook. De novo, a gente tem o circuito aqui total do alto-falante, que está dado na apostila também. E a ideia é a mesma dos exemplos anteriores que a gente fez lá para o acoplamento mecânico acústico. É medir a velocidade de vibração do cone, certo? Com o Spice. E calcular a pressão sonora no eixo, né, incidência normal, a 1 metro de distância do meu alto-falante. Então, eu tenho aqui, de novo, as funçõezinhas para calcular a impedância de radiação e calcular a pressão a 1 metro de distância. E aqui eu tenho, de novo, os dados experimentais aí fornecidos pela Harman e pelo John William Scalé. Então, o meu agradecimento aqui para ele, né? Então, a gente tem aqui, importando a impedância medida, né? Pela Harman. Eu importei a impedância simulada pelo Spice. Eu importei a velocidade de vibração do cone, que eu simulei no Spice. E eu importei a curva de resposta do alto-falante que foi medida pela Harman, certo? Então eu tenho a pressão sonora medida com o microfone lá a 1 metro de distância do meu alto-falante numa câmara anecoica, tá? Então eu tenho esse dado aqui. Então eu tenho alguns dados aqui que eu coloquei no notebook, como a tensão de alimentação do alto-falante. Essa tensão aqui de alimentação tem a ver com o fato de que o alto-falante é considerado um alto-falante de 16 ohms. Então, para fornecer 1 watt para o alto-falante,
eu coloco essa amplitude de pico aqui, certo? O valor RMS nessa tensão é 4 volt. Então a gente tem 4 volt ao quadrado dá 16, que dividido pela impedância nominal dele de 16 ohms dá 1 watt. Eu tenho os dados aqui, resistência, indutância, massa, o BL, né, o campo magnético vezes o comprimento da bobina, a área considerada do cone. Uma observação importante aqui sobre essa área considerada é que essa área considera tanto a geometria do cone, que não é perfeitamente um círculo, né, mas é cônica, quanto considera parte de radiação também da suspensão. Então a gente tem os elementos aqui da impedância de radiação, e aqui eu tenho o cálculo analítico da impedância elétrica, certo? Então aqui eu posso comparar as impedâncias, né, nesse layout, botar as figuras, e aqui vocês observam em azul a impedância que foi medida pela Harman, e a impedância em laranja aqui é simulada pelo SPICE, e aqui a impedância em vermelho simulada analiticamente. Dá para observar que as impedâncias não são exatamente iguais, mas a impedância simulada pelo SPICE se aproxima muito bem da impedância medida pela Harman, e a impedância analítica está um pouco maior aqui, especialmente perto da ressonância, mas em geral elas são muito similares, né? E por fim, eu calculei a pressão sonora, tanto para a velocidade de vibração do cone que eu simulei com o SPICE, quanto para a velocidade de vibração que eu posso calcular analiticamente. E aí, plotei nesse gráfico aqui, e vocês podem observar que a pressão sonora medida, né, e a pressão sonora simulada ali pelo SPICE é muito similar. A gente tem um crescimento aqui em baixa frequência, a gente tem essa região aqui, que é a região de ressonância ali, que aparece perto de 120 Hz na curva de impedância, né? Vocês podem observar aqui que ela está perto de 120 Hz. Então aparece essa ressonância aqui na curva de resposta da pressão sonora. E em geral, o SPICE e até o analítico, embora ele esteja mais amortecido aqui na ressonância, mas ambas as simulações captam bem o comportamento geral desse alto-falante, com a frequência de ressonância e com esse decaimento aqui, esse roll-off aqui que acontece em altas frequências, né? Então, a banda de funcionamento desse alto-falante está muito bem caracterizada por essa simulação. Claro que a simulação não pega todos os detalhes, né? Por exemplo, a gente tem aqui em altas frequências uma série de ressonâncias na curva medida que tem a ver exatamente com ondas de flexão que vão acontecer no cone do meu alto-falante, coisa que a simulação não consegue pegar, certo? Ou caracterizar bem. Já que na simulação nós estamos falando aí de um cone que está vibrando ali como um pistão em uníssono, né? Todas as partes em uníssono, e na prática o cone vai ter ondas de flexão, vai ter modos de vibração próprios dele, tá? Que vão depender do material e da massa, etc. Outra coisa que aparece aqui é essa região ali de queda, né? Perto ali dos 100, 200, 300, entre 300 e 400 Hz, 300 e 500 Hz, nessa região. Isso tem a ver, provavelmente, com o fato de que o alto-falante, a gente está modelando o cone do alto-falante como se fosse um sistema de 1 grau de liberdade, mas ele não tem 1 grau de liberdade só, ele tem mais de 1 grau de liberdade, porque a gente tem a suspensão, tem a aranha lá embaixo, e isso vai causar essa queda na resposta que a gente observa aqui entre 300 e 500 Hz. Tá bem? Bom, por hoje era isso. Isso encerra a parte de transdutor eletrodinâmico, e nas próximas aulas a gente vai falar do transdutor capacitivo. Tá bem? Até mais.